Bom dia, irmãos. Vamos começar nossa escola bíblica. Curva a sua cabeça para nós orarmos. Senhor Deus, bendito e eterno, nós te louvamos. Bendizemos o teu santo nome, Senhor. O Senhor que criou todas as coisas e também criou esse dia para a tua própria glória. E tantos são os teus benefícios, Senhor, que o nosso coração se enche de alegria. É um grande privilégio te servir, Senhor. Para nós não é um fardo pesado, não é muito difícil te servir. Pelo contrário, é a honra da nossa vida, é a alegria da nossa vida, a razão do nosso viver. Por isso nós te louvamos, bendizemos o teu nome, Senhor. E nesse dia em que o Senhor ressurgiu dentre os mortos, venceu a morte, comprou para nós a salvação, nós queremos aqui nos reunir, Senhor, com o coração dedicado a Ti. E para isso nós precisamos do Senhor, precisamos do auxílio do Teu Santo Espírito. Então que o Senhor nos dê iluminação, nos incline o coração, Senhor, na direção correta, os sentimentos corretos, a dedicação interior correta, que o Senhor faça essa obra dentro de nós e que o Senhor fale conosco pelo estudo da Tua Santa Palavra, que nós sejamos fiéis no estudo, que nós sejamos fiéis à Tua Santa Palavra, que o Senhor fale aos nossos corações, nos edifique, esclareça as dúvidas e nos santifique, Senhor. É nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, vamos continuar, então, o estudo do Catecismo de Heidelberg. Hoje nós chegamos no domingo de número 40, nas perguntas de número 105 a 107. Antes mesmo de nós lermos o Catecismo, eu queria fazer aqui uma breve introdução, lembrando que nós vamos falar do sexto mandamento hoje, mas nós vamos nos utilizar dos termos que estão contidos no Catecismo de Heidelberg. Se você fizer, por exemplo, o estudo do sexto mandamento no Catecismo Maior de Westminster, você vai ver que ele é muito mais abrangente, diversos assuntos, diversos exemplos, diversos temas são abordados dentro do sexto mandamento. O Catecismo de Heidelberg, como nós já vimos na introdução, ele é um catecismo mais pessoal, é o mais pessoal de todos os nossos símbolos de fé. Então ele vai tratar, em outros termos, digamos assim, em termos mais pessoais, o sexto mandamento. Se sobrar tempo, né, no final da aula, dependendo das perguntas que forem feitas, vocês podem interromper a aula para perguntar, para fazer comentários, fiquem à vontade. Se sobrar tempo no final, nós utilizamos o Catecismo Maior de Westminster para complementar as informações da aula. Muito bem, antes mesmo de nós lermos, como eu disse, eu quero fazer uma breve introdução ao sexto mandamento. Por quê? Nós acabamos de sair dos únicos 2 mandamentos que são propostos na forma positiva, né? São obrigações de fazer. Quais sejam? O 4º mandamento, que nos diz, lembra do dia do Senhor. Nós recebemos uma ordem de nos lembrar do dia santo. E na semana passada nós vimos o 5º mandamento, que nos dá uma ordem também de fazer, que é honra o teu pai e a tua mãe, honra as autoridades. Pois bem, os outros 8 mandamentos, como nós sabemos, estão propostos na forma negativa. São ordens de não fazer, são proibições. Vocês não podem fazer isso, isso, isso. Hoje nós chegamos no 6º mandamento, que nos diz não matarás. Mas diferente de alguns mandamentos, o 6º mandamento não possui nele mesmo uma razão anexa. Por exemplo, no 2º mandamento, quando nós vemos a ordem assim, não faça para ti imagem de escultura, nem semelhança do que há no céu, na terra, embaixo da terra, não as adore, nem lhes dê culto. Deus vai dizer assim, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração dos que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações dos que me amam. Então essa é a razão anexa ao mandamento. Deus está dizendo por que ele está mandando fazer aquilo. Fala, não faça imagem por causa disso, 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 porque eu sou um Deus zeloso. Se você olhar o 3º mandamento, não tome o nome do Senhor teu Deus em vão. Por quê? Porque ele não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-lhe do dia de sábado. Por quê? Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, mas no 7º descansou. Então você percebe que alguns mandamentos existem razões. Deus está dando um motivo, a explicação por que ele está dando aquela ordem. Mas nós vamos entrar agora numa sequência de mandamentos que não possuem razões anexas. Ele diz, não matarás. Mas dentro do próprio mandamento, não existe uma explicação do porquê eu não posso matar. Ele só diz, só dá uma ordem, não mate, não matarás.
Isso não significa que no restante da Bíblia não haja razões para que eu cumpra essa ordem. Não significa que Deus não deixou claro, não deu os motivos na Bíblia da razão pelo qual eu não posso matar alguém. Então eu quero começar, como o próprio mandamento não tem uma razão anexa, eu queria começar a introdução por isso. Qual é a razão, qual é o motivo dessa ordem? Eu vou perguntar para vocês, tirando os professores, tá? Para os alunos, perguntar para vocês. Qual é a razão, qual o motivo, por que eu não posso matar ou por que eu não devo matar alguém? Alguém me responde. Qual é a principal razão? Ótimo. Essa é a segunda razão, uma razão secundária, muito importante também, que nós vamos tratar. Boa resposta. Mas tem uma razão ainda que a Bíblia diz que é o motivo principal pelo qual... eu vou facilitar para vocês. Por que eu posso matar um animal para comer, mas não posso não posso ser canibal, não posso matar um ser humano para comer? Por que eu posso matar um animal? Pode falar. Perfeito, muito bem. Então, porque nós somos a imagem e semelhança de Deus, nos é proibido matar. Vamos ler Gênesis 9, no versículo 6? Qualquer que achar pode ler. Amém. Então, a gente percebe ali, o contexto de Gênesis 9 é Deus fazendo uma aliança com Noé. Não é? Noé sai da arca e Deus está estabelecendo uma nova aliança com a humanidade. E Deus está dando certas ordens. Ali, por exemplo, fica dada a ordem que o homem poderia comer os animais, no versículo logo acima. E quando chega no versículo 6, Deus está dizendo, olha, mas o sangue do homem não será derramado. Porque se for derramado, será cobrado do homem. A penalidade para o derramamento de sangue é que o homem que derramou esse sangue inocente perca a própria vida. E Deus está dando a razão. Por quê? Porque o homem foi feito à imagem de Deus. Então, a vida humana, ela tem valor, e não um valor em si mesmo, tá? Humanistas seculares, por exemplo, vão dizer que o homem é muito valioso, é muito importante pelo que há nele, intrinsecamente. Desde que a gente entenda o que significa isso, a gente pode dizer que a vida humana tem muito valor, um maior valor sobre toda a criação. Mas no que se dá, no que consiste esse valor? Em Deus ter comunicado de si mesmo certos valores, certas coisas que o próprio Deus possui, ele comunicou ao homem e por isso a vida humana tem valor. Amém até aqui? Primeira razão? Tudo bem? Vocês lembram que há muitas explicações do porquê o homem é a imagem e semelhança de Deus. Há muita discussão sobre esse termo, o que significa o homem ser a imagem e semelhança de Deus, mas nós percebemos, principalmente na linguagem do Gênesis, que ser a imagem de alguma coisa é você representar algo. Nós acabamos de falar, por exemplo, do segundo mandamento, que diz assim, não faça para ti imagem de escultura. Ou seja, aquela escultura, aquela imagem, ela era o símbolo, ela representava um falso Deus. Não é? Da mesma maneira, o homem, ele é um representante de Deus em algum sentido. Então, nós não podemos tirar a vida do homem porque ela tem um valor para Deus, porque Deus comunicou de si mesmo certos atributos, certas coisas que o próprio Deus possui. Muito bem. E a segunda razão anexa ao mandamento, ou que a Bíblia nos apresenta como razão para não matar, é aquela que a Rosana falou no início da aula, que muitas vezes é pouco explorada. Eu queria ler com os irmãos Romanos 14, 4. Algum irmão que achar pode ler. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para seu próprio Senhor ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Amém. Então, vamos prestar atenção aqui. O contexto ali é que alguns achavam que poderiam comer tudo que havia. Outros achavam que devia haver certa abstinência de alguns alimentos.
Ou alguns achavam que você poderia beber, por exemplo, vinho, bebida alcoólica, bebida forte. Outros achavam que você tinha que se abster dessas bebidas. E o que o Paulo está dizendo? Olha, aquele que come, não julga o que não come. O que bebe, não julga o que não bebe. Vocês não devem se julgar, por quê? Paulo vai dar razão. Porque quem é você para julgar o servo alheio? Ambos são servos de Deus. Então, o que nós depreendemos disso é que nós não podemos dispor daquilo que não é nosso. Só Deus tem o direito, por ser criador, de dispor das suas criaturas. Então eu não posso lançar mão daquilo que não é meu. Entende isso? Não fui eu que criei, é o próprio Deus quem criou, e nesse sentido, eu não posso dispor nem da minha própria vida de qualquer maneira. Porque a minha própria vida não é nem minha em primeiro lugar. Antes de ser minha, é verdade que eu sou responsável pela minha vida, mas antes dela pertencer a mim, ela pertence a Deus. Salmo 100, versículo 3, né? Ó, se lembrem que foi o Senhor quem nos fez e não nós a nós mesmos. Então nós pertencemos a Deus. Então se eu disponho da minha vida de maneira inadequada, eu peco contra o mandamento. Porque antes da minha vida pertencer a mim mesmo, ela pertence a Deus. Então perceberam as duas razões? Primeiro, o homem é a imagem e semelhança de Deus. Segundo, o homem não pertence a si mesmo. O homem tem um Criador, tem um Senhor. E esse Senhor é que tem direito sobre ele. Esse Senhor é que tem direito de dispor e de utilizar da sua criação. Tudo bem? Perguntas? Comentários? Então vamos seguir. Vamos ler o Catecismo de Heidelberg? Pergunta de número 105. O que Deus exige no sexto mandamento? Eu não devo desonrar, odiar, ofender ou matar meu próximo, por mim mesmo ou através de outros. Isto não posso fazer nem por pensamentos, palavras ou gestos, e muito menos por atos. Mas devo abandonar todo o desejo de vingança, não fazer mal a mim mesmo ou de propósito colocar-me em perigo. Por isso as autoridades dispõem das armas para impedir homicídios. Pergunta número 106. Este mandamento trata somente de matar? Resposta: não. Proibindo o homicídio, Deus nos ensina que ele detesta a raiz do homicídio, a saber, a inveja, o ódio, a ira e o desejo de vingança. Ele considera tudo isso homicídio. Vamos ler então agora Mateus no capítulo 5, versículos de 21 a 26. Você percebe aqui, na resposta de número 105, que nós acabamos de ler, que ela não exige apenas uma conformidade exterior. Percebe? Ela fala de sentimentos, de palavras e de atitudes. Eu, por exemplo, quando eu dou uma ordem para o meu filho, quando eu falo assim para o Pedro, Pedro, vai arrumar a cama, eu me contento que ele, ainda que insatisfeito, vá lá e arrume a cama dele. Desde que a cama esteja arrumada, eu fico satisfeito com esse tipo de obediência. Mas perceba que aquilo que é exigido de nós é uma conformidade em atitudes, é uma conformidade exterior. É verdade que eu não devo matar alguém, por óbvio, porém é exigido de nós também uma conformidade interior. Certas coisas dentro de mim devem se conformar à lei de Deus, e é nesse sentido que, principalmente, o Catecismo de Heidelberg vai abordar. E nós vamos ler agora Mateus 5. Algum irmão pode ler, dos versículos 21 a 26. Vocês ouviram que foi dito aos seus antepassados, não assassine. E quem assassinar estará sujeito a julgamento. Mas eu digo a vocês que qualquer que se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Do mesmo modo, qualquer que disser a seu irmão tolo será levado ao tribunal. E qualquer que disser insensato corre o risco de ser lançado no fogo do inferno. Portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar, e ali se lembrar que o seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. Não demore para entrar em acordo com o adversário que pretende levar você ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele no caminho.
Caso contrário, ele poderá entregar você ao juiz, e o juiz entregá-lo ao guarda, e você poderá ser lançado na prisão. Em verdade, lhe digo que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Amém. Pode falar. Aqui a gente vê a diferença entre a nossa versão e as outras. Tá? Porque no verso 22 diz que pode haver bons motivos para a gente se coletivizar contra o irmão. Diz. Não. Você leu o quê? Na NVI essa? Na NVI. Então, Aham. que é omitido nas outras. Sim, é. No versículo 22 ele diz sem motivo. Pode falar, claro. Só que esse sem motivo, os manuscritos mais antigos não existe. Então, é acrescentado posteriormente, mas não existe no manuscrito antigo, você fala sem motivo, assim. Mas é claro, que outras passagens percebem que existem razões para se virar. Mas nessa passagem em si, os manuscritos bem mais antigos mesmo, não tem motivo aí, tá? Mas é justamente essa diferença do texto crítico e do receptus, né? O texto crítico é mais antigo. É mais antigo, é. Então, a nossa tradução é do receptus. É porque a gente até estuda isso, né? Que apesar disso parecer um argumento favorável a eles, não é. Porque, em certo sentido, eles dizem o seguinte: olha, é mais antigo, então é melhor. Não é? Eles se utilizam dessa maneira. Se é mais antigo, é mais fiel ao texto. Mas, na verdade, por ser mais novo e ser palavra de Deus, o que está contido nele é palavra de Deus. Quer acrescentar alguma coisa? O fato de ser mais antigo não significou que ele foi aceito pela igreja, tanto que não foi copiado. Né? Então, existem dois manuscritos. Existem milhares desses aqui. Só existem dois textos críticos e milhares de textos receptos. A quantidade também é menor? A quantidade do texto crítico Aham. não tem comparação. É. Enfim, de qualquer maneira, a gente vai perceber que para o estudo do sexto mandamento, Luan, a gente vai perceber aqui que esse sem motivo, ainda que o Túlio tenha feito essa referência, a gente vai perceber que ele é importante, mas até a página 2. E a gente vai entender aqui. E por que isso? Por que eu estou falando isso? Porque Jesus também tinha muitos motivos para se irar contra nós, e em algum sentido isso aconteceu, mas ele nos amou quando nós éramos pecadores. Então, com relação o direito de se irar com motivo, nós vamos ver que ele é um bom pode existir bons motivos até a página 2. Em algum sentido, nós devemos perdoar e amar, independente dos motivos, é o que nós vamos ver aqui. Muito bem. Perceba aqui que Jesus está fazendo um contraste entre a interpretação equivocada da lei e a interpretação correta. Nós conversávamos, né? Eu, o Rômulo, o Marcelo. Eu ia chamar de Granco, mas estava grau. Vai chamar pelo apelido. O Marcelo, o Oswaldo, nós conversávamos na quinta-feira a respeito do sexto mandamento, por coincidência, né? E eu fui brincar com o apelido dele, eu esqueci o que eu ia falar. Perfeito, isso, muito bem. E a gente tem o costume de falar assim, olha, Jesus veio nos mostrar o espírito da lei. Ele veio nos dizer qual era o espírito verdadeiro da lei, dos 10 mandamentos no Sermão do Monte. Desde que eu entendo o que significa espírito correto da lei, eu posso dizer isso. Mas na maioria das vezes, isso traz uma compreensão equivocada. Por quê? A pessoa pensa o seguinte, olha, a lei disse uma coisa, mas existia um espírito por trás que ninguém entendeu, estava meio implícito, não era muito explícito, sabe? Não era muito bem o que o Deus do Antigo Testamento quis dizer. Aí Jesus trouxe um espírito novo, uma interpretação nova, e isso está equivocado, isso não é verdade. O espírito da lei, a ideia da lei, a intenção da lei sempre foi a mesma, desde que Deus a deu. Então, quando Deus falou não matarás lá no Antigo Testamento, ele já estava dizendo que eu não posso odiar o meu irmão. Que odiar, invejar, ter raiva, querer me vingar, tudo isso sempre foi homicídio. Não é que Jesus veio nos contar uma coisa nova, sabe? Não é verdade isso. Aqueles homens tinham interpretado de maneira equivocada o mandamento. O não matarás sempre teve esse espírito. Então, assim, Jesus veio desfazer a compreensão equivocada daqueles homens e nos mostrar qual era o real sentido. Esse é o espírito da lei? Tudo bem, eu posso entender assim. Percebe a diferença? Não é uma nova interpretação, não é uma coisa nova que Jesus veio trazer, é uma novidade. Agora, antigamente, era só não matar, não assassinar. Mas a partir de agora você tem que amar. Não,
O espírito da lei sempre foi esse. Você não pode odiar, você não pode invejar, você não pode querer se vingar. Essa sempre foi a intenção de Deus ao dizer não matarás. Percebe a diferença? Muito bem. Então vamos lá. Primeiro ponto aqui que nós encontramos em Mateus 5 e faz referência ao catecismo. É que a justiça do reino de Deus é uma justiça superior. Então não basta eu deixar de assassinar, como eu disse no início, não é? Não basta eu deixar de cometer o ato se eu não tenho uma conformidade interna. E no texto, Jesus está nos mostrando o seguinte: o homicídio, ele tem uma raiz. O homicídio tem uma origem. E a origem do homicídio é o ódio. A origem do homicídio é a raiva. E Deus considera o homicídio, e Deus já odeia a sua raiz. A raiva já é condenada por Deus. O ódio, o desejo de vingança, eles já são condenados por Deus. Deus não odeia somente a prática do homicídio. A sua raiz e a sua origem já são condenadas por Deus. Então perceba, olha a figura que Jesus vai propor aqui, irmãos. Olha como isso é sério. Jesus, o próprio Deus, está nos dizendo o que acontece quando nós odiamos, quando nós temos raiva no nosso coração. Ele propõe a figura de um tribunal que aquele que se ira, aquele que se encolher... Como é que é o termo? Encolerizar. Aquele que se encolerizar contra o seu irmão vai estar sujeito a um julgamento. E Jesus já colocou lá qual é a condenação, qual é a penalidade para esse tipo penal aí. Qual é a penalidade para quem tiver raiva? Ser réu do inferno. Então, olha só, há um crime que vai ser julgado por esse tribunal. O crime é ter ódio, é ter raiva de alguém, e a pena é o inferno. Percebe a justiça do reino de Deus? Como ela é mais elevada? Porque um tribunal humano, nem mesmo a igreja, né? Por mais crentes e santos que sejam seus membros, uma igreja não pode julgar um caso de raiva no coração. Pode julgar um ódio no coração? A gente tem como fazer isso? Você não sabe nem se eu estou conversando com você agora qual o tipo de sentimento que eu tenho no meu coração. Você não sabe. Pode falar. Não. Não. Raiva é raiva. Ódio é ódio. Então vamos lá. Eu vou chegar nesse texto, mas só para esclarecer o texto, vamos lá. Irai-vos, mas não pequeis. Primeiro, que tipo de ira é aquela que a Bíblia está falando? Nós estamos isso há pouco tempo aqui, né? Mas, resumidamente, existe um tipo de ira, eu falei isso no domingo passado, dos sentimentos santos que são produzidos por um coração regenerado. Há um certo tipo de ira santa que eu posso produzir. Mas que tipo de ira é essa? É a ira pelo mal. Porque quem ama o que é bom, odeia o que é mal. Então, por exemplo, Jesus expulsa os mercadores do templo. Por quê? Porque ele tinha zelo, ele tinha amor pela casa do Pai. Ele vai lá e odeia o que é mal. O pessoal estava fazendo comércio da religião, da verdadeira fé. Jesus os expulsa. Então, eu posso ter uma ira santa contra aquilo que é mal. Pode falar? É isso. Eu vou continuar o argumento, mas é isso. É isso mesmo, mas olha só. É que, mãe, presta atenção aqui, ó. É porque você você é nova na classe, mas presta atenção. Se nós formos estudar o início da lei, você vai perceber o seguinte: todos os homens, em todos os tempos, à exceção de Jesus, todos os homens quebraram todos os mandamentos. Entende? Então, todos os homens, em todos os tempos, desde Adão até hoje, até o último homem, à exceção de Jesus, todos os homens quebraram todos os mandamentos. Agora, o que eu faço com essas duas informações é que é importante. Percebe aqui. Primeira coisa que eu faço com essa informação é perceber a minha limitação, é perceber, de fato, eu sou réu do inferno. Eu vou ser condenado porque eu sou incapaz de me conformar perfeitamente à lei. Eu vou perder, eu vou ser condenado para o inferno, eu vou para o inferno. Então eu preciso de um salvador. Eu preciso de alguém que me
que me salve dessa minha limitação, dos meus pecados. Então eu vou a Jesus. Perfeito? Essa é a primeira coisa que eu faço com essa informação, de que eu sou incapaz de cumprir a lei. Todo mundo quebrou, você está certa. Mas eu tenho que fazer uma segunda coisa com essa informação. Ela não pode servir de desculpa para eu não tentar crescer, evoluir e buscar melhorar. Porque, já que eu sou imperfeito mesmo, todo mundo peca, então eu não vou tentar me aperfeiçoar, não. Então, o que eu faço com essa informação? A cada dia eu tento ser uma pessoa melhor. Eu tento me libertar das amarras do pecado. Por isso é que nessa parte do Catecismo de Heidelberg nós estamos estudando o quê? A nossa salvação? Estamos estudando o quê? A nossa gratidão. Então, por gratidão, mesmo sabendo que eu não vou conseguir chegar no ideal, eu não posso usar isso como uma muleta, uma desculpa para não me aperfeiçoar. Cada dia eu tento ser um crente melhor. Mas você tem toda a razão. Ninguém consegue atingir esse padrão. Quer falar alguma coisa? É porque eu vou chegar, mas pode falar. Tentando concordar com a sua mãe, eu lembro sempre da oração aos moços do Rui Barbosa, quando ele faz uma citação de um padre Manuel Bernardo. Vou pegar só um pedacinho da citação. Quem pode haver ira sem haver pecado? Irai-vos e não pequeis. E às vezes poderá haver pecado se não houver ira. Porquanto a paciência e silêncio fomenta a negligência dos maus e tenta a perseverança dos bons. Nem o irar-se desses termos é contra a mansidão, porque esta virtude compreende dois atos. Um é reprimir a ira quando ela é desordenada. Outro, excitá-la quando convém. A ira se compara ao cão, que ao ladrão ladra, ao senhor festeja, ao hóspede nem festeja nem ladra, e sempre faz o seu ofício. E assim, quem se agasta nas ocasiões e contra as pessoas que convém agastar-se, bem pode, com tudo isso, ser verdadeiramente manso. É porque, via de regra, quando nós temos essa raiva ou essa ira, é quando os nossos direitos são suprimidos. Então a gente fica com raiva porque a gente... Isso, enfim. Digamos assim, nas nossas relações, né? Nas nossas relações, nós sofremos injustiça. É verdade. Na nossa relação com Deus, não. Nós não merecemos nada. Mas nas nossas relações entre homens, nós merecemos certas coisas. Eu mereço certa retribuição de coisas que eu faço a algumas pessoas. Eu as amo e tudo mais, enfim. Então é normal, isso não tem problema. A questão é a seguinte: normalmente nós nos iramos com relação a ter os nossos direitos suprimidos. Eu tinha certas prerrogativas e eu não abro mão delas, e aí alguém foi lá e me feriu, então eu me iro contra essa pessoa. Mas é só por um tempo. Então, Jesus não teve esse tipo de comportamento. Pelo contrário. Jesus, recebendo todo tipo de afronta, todo tipo de vitupério dos homens, humilhação, Jesus ainda assim, humildemente, nos ofereceu perdão, nos estendeu a mão. Não é verdade? Então é porque nós ultrapassamos os argumentos, né? É onde eu ia chegar no final da aula, mas, de qualquer maneira, é esse tipo de comportamento que é exigido de nós. E o que Jesus está falando aqui, só para voltar para o texto, é o seguinte: olha, vai haver um julgamento no qual vão ser julgados os assassinos. Aí você pensa assim, olha, opa, tô livre dessa, que eu nunca matei ninguém, não é? Mas Jesus está falando, vão ser julgados os assassinos, porque o tema ali é o homicídio. Vão ser julgados os assassinos, e eles são réus do inferno. Quem são esses assassinos? Jesus vai dizer, aqueles que têm raiva uns dos outros. Aqueles que chamam o seu irmão louco. Olha, meu Deus, eu já fui reprovado nessa... Quantas vezes, não é? Nós falamos coisas indevidas para outras pessoas. E Jesus está dizendo que pessoas vão para o inferno por causa desse pecado. Olha só, tem gente que vai para o inferno, irmãos, porque chamou o outro de louco, porque ofendeu alguém, porque xingou alguém. Pode ler. Aquele que diz que está na luz e odeia seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Mas aquele que odeia seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deve ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Amém. Então percebe aqui, digamos que fosse possível, mãe, pode falar. O segundo mandamento é tão
Sim, claro. É assim, se a gente fosse resumindo os mandamentos, a gente faz assim, ó. Existe toda a lei, aí eu resumo um pouco, eu vou para os 10 mandamentos, para as 10 palavras. Se eu quiser resumir mais um pouco, Jesus fez isso. Ele diz, ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Mas se eu quiser resumir mais ainda, eu resumo como? Ame, amor. O cumprimento da lei é o amor. Eu posso ir expandindo o que é amor, ou eu posso também diminuir. Então, amor é o cumprimento da lei. Porque se eu amo, eu não mato. Se eu amo, eu não odeio. Eu trato como eu quero ser tratado. Então, o interessante é você fazer um exercício. Até porque você disse, mãe, no início, né? Que é impossível se conformar à lei, e é impossível mesmo. Você pode fazer o seguinte exercício. Digamos que você fosse perfeito em todas as áreas. Você nunca tivesse cometido pecados sexuais, pecados contra os bens alheios, pecados contra Deus, digamos que em algum sentido você tivesse prestado um tipo de adoração perfeita. A gente sabe que tudo isso é impossível, obviamente, mas digamos que você tivesse feito tudo isso, mas você chamou alguém de louco, você sentiu raiva de alguém. Jesus está dizendo, você é réu do inferno. Você vai ser julgado e você vai para o inferno porque você odeia alguém. Percebe como isso é importante, irmãos? Jesus estava nos ensinando aqui um princípio tremendo. E o texto de 1 João fala a respeito do amor pelos irmãos, mas nós temos que estender isso aqui, porque, pensa comigo, quem são os homens que são a imagem e semelhança de Deus? Só os crentes ou todos os homens? Todos os homens, ainda que a gente saiba que a imagem de Deus está danificada pelo pecado neles, a gente sabe disso, mas todos os homens são a imagem e semelhança de Deus. Quando perguntaram para Jesus, quem é o teu próximo? Ou melhor, quem é o meu próximo? Você lembra quem Jesus disse? Olha, tinha um camarada ali na estrada caído. Aí passou o sacerdote, foi embora, não fez nada, não ajudou. Passou o levita, também não ajudou, mas passou um samaritano. Você lembra que os samaritanos eram inimigos dos judeus? Passou um samaritano. O samaritano é o teu próximo. Jesus pergunta, né? Na verdade, Jesus responde com uma resposta. Quem te parece que é o teu próximo? Aí, quem fez a pergunta falou, olha, aquele que usou de misericórdia. Jesus falou, vai lá e faz o mesmo. Mesmo com os teus inimigos. Então, nós temos que estender isso. O amor, essa conformidade interior de não ter raiva, não odiar, de amar. Essa conformidade interior é exigida de nós, não só para com os irmãos aqui. Amanhã, no seu trabalho lá, aquele camarada chato que te persegue, teu chefe, na escola, lá na faculdade, sabe? Aquele grupo lá que te chateia. Então, você tem que amá-lo. Pode falar. Estão rindo é porque é difícil, né? Pode falar. Pode ler. Na verdade, é uma ordem. Você deve se irar. Agora, vem outra parte que é não se ponha só, né? Porque, infelizmente, não tem como a gente não se irar. Isso não tem como. Quem não se ira aqui, levante a mão e me atira a primeira pedra. Mas pelo que eu entendi que ele explicou de ira, é diferente. Mas aí essa ira que eu estou falando. É da ira. Ó, vamos lá. Vamos estabelecer apenas padrões. A gente já estudou muito sobre isso, mas vamos lá. A questão é a seguinte: qual é a razão da tua ira? Por que você está irado? Por que você está com raiva no coração? Primeiro, se for contra um crente, tá? O irmão, eu falei alguma coisa que te chateou e você está com raiva de mim, isso já está errado. A partir de qualquer princípio. Não existe motivo, bom motivo, justo motivo para você ter uma ira no coração contra mim, nem eu ter uma ira no coração contra você. Por quê? Porque da mesma maneira com que Cristo nos perdoou, nós devemos nos perdoar uns aos outros. Imagina se Cristo estivesse esperando o seu merecimento para te perdoar, para não ficar com raiva de você. Você imagina? É esse o tipo de comportamento que você espera de Jesus com você? Ou você espera que, independente de como você esteja, Jesus te perdoe? Sim, mas eu estou falando em relação a esse versículo. Não, mas sim. Eu estou querendo assim. Tudo que eu aprendi, principalmente assim, de virtude, foi igual ele falou. Né? Tem coisas que a gente se ira. Mas aí Sim. tem aquele ensino que a gente já aprendeu aqui, então assim, Sim, pode falar. falar, é que a gente já aprendeu aqui, é que a gente não deve levar, principalmente assim, para frente. Sim, claro. Você falar assim, Senhor, me perdoa porque eu me
Tem coisas que não tem como a gente não escapa desse sentimento, Isso é verdade. certo? Agora, o que a gente vai fazer com esse sentimento daí pra frente, como você falou, é outra coisa, né? Então. Outro nível mais sério ainda. Mas assim, Então, ó. antes disso, a gente sabe que realmente, infelizmente, isso acontece. Então, ó, tendo em vista a minha incapacidade de me conformar perfeitamente, é impossível ao homem, é verdade. No momento em que eu me vejo pecando, eu tenho que me libertar de fato, eu não posso levar pra frente. Da mesma maneira que eu posso dizer que é impossível, ou um jovenzinho, por exemplo, ver uma menina passando na rua seminua, o camarada vai lá e tem um tipo de sentimento por ela. É impossível, mas é impossível por quê? Porque ele pode ter, então tá liberado, uma vez que é possível? Não, é pecaminoso, mas ele tem uma natureza que o inclina àquilo. Da mesma maneira que é muito difícil você ter a possibilidade no trabalho de ganhar uma grande quantia de dinheiro de forma ilícita, você fica tentado àquilo. É verdade, é impossível para o homem não ficar tentado. Por quê? Porque nós somos pecadores. Isso significa que eu tenho direito a ter esse sentimento? Não. Uma vez que eu o tenho, você tem toda a razão, eu devo me libertar. A grande questão é a seguinte, como disse o Túlio, é uma ordem, nós devemos nos irar, mas pelas razões certas, pela causa de Deus. Então, por exemplo, a gente falou na semana passada, orando pelas autoridades, né? Aí nós oramos pelas autoridades, oramos pelo Lula e pelo Alexandre de Moraes, a gente ora por eles. Mas qual é a maneira adequada de se orar por qualquer pessoa, inclusive por eles? Em primeiro lugar, com um sentimento real e verdadeiro de que Deus os converta, de que Deus os salve. Porque nós estamos desejando a glória de Deus em primeiro lugar ou o bem da nação? Eu quero viver numa nação em que tenha emprego farto e tudo mais, coisas do tipo. É claro que são bons sentimentos, né? Mas perceba, qual é a minha primeira real intenção? É a glória de Deus? Então eu oro para que eles se convertam, conheçam Jesus, mas eu oro sinceramente por isso. Não é aquela oração, não. Eu vou começar assim, converte. Passou 5 segundos, mas pesa a mão, mata. Então assim... Não, então, isso. Então vamos lá. É isso. Esse é o ponto. Esse é o ponto, vamos lá. Então eu vou dizer o seguinte: depois de uma oração sincera, Josane, depois de uma oração sincera pela conversão e salvação deles e para que haja paz sobre a nação, você pode também fazer uma oração na mesma medida de sinceridade e desejo. Você pode fazer uma oração, é claro, para que Deus faça justiça, para que a impiedade cesse. Não é verdade? Porque nós não queremos viver em meio à injustiça. É claro que nós podemos fazer esse tipo de oração. Mas se o nosso coração deseja primeiro a glória de Deus, nós oramos primeiro, sinceramente, pela conversão deles. Eu vi uma vez, não sei se foi na internet, eu não lembro. Acho que foi até, não sei se foi o Túlio que contou, mas enfim, em resumo, um missionário chegou no Oriente Médio para fazer missões. E aí o pastor perguntou para ele assim lá, ele chegou muito animado, né? Fazer missões, cheguei no Oriente Médio, né? Agora o Oriente Médio vem para Jesus, que o missionário pensa isso, né? Que ele vai fazer ali, ele chegou para abalar, para fazer a diferença. Era o que faltava ali, era ele. Aí ele chegou lá, muito bem. Aí ele chegou e a primeira pergunta que o pastor fez para ele foi o seguinte: quantas vezes você já orou por um terrorista? E aí ele olhou assim, nunca. Aí o pastor perguntou bem, então o que você está fazendo aqui? Você acha que você vai evangelizar quem aqui? Você vai evangelizar terrorista. Você vai orar e você vai lá falar de Jesus para terrorista, para homem-bomba, não é? Para camarada que está acostumado desde criança a pegar em arma pesada. Então, esse sentimento, que às vezes a gente não tem muito bem a compreensão, porque é difícil mesmo, é impossível um homem natural. Nós devemos conformar o nosso coração de modo a amar todos os homens. Porque é o mesmo amor que nós recebemos de Jesus. Exército israelense, né? E assim, nós lutamos menos pelo ódio que sentimos por eles e mais pelo amor que sentimos por aqueles que estão atrás de nós. Menos pelo ódio daqueles que estão na frente e mais pelo amor daqueles que estão atrás de nós. Aí é legítimo. Eu acho interessante essa... Sim. E por que Jesus está apresentando isso daqui em Mateus 5? Porque ele está mostrando que no reino messiânico que tinha chegado, não havia espaço e nem era um tempo, o reinado messiânico de Jesus, para que nós tenhamos esse tipo de sentimento no coração. O reinado messiânico exige de nós amor, perdão, gentileza,
Por quê? Porque é a maneira com que Jesus nos tratou. E você percebe ali que Jesus está mostrando o seguinte, isso é muito importante para nós. Ele diz o seguinte, olha, se você chegar no meio do culto público, quando você vai oferecer a tua oferta, no meio do culto formal, você chegar lá e se lembrar que um irmão tem algo contra ti, você deixa a tua oferta e vai se reconciliar com teu irmão. Depois de se reconciliar, você volta e você entrega a tua oferta. A partir daí ela vai ser aceitável. Senão, não entrega a tua oferta não, vai lá e se reconcilia com teu irmão. Percebe isso? É muito normal nós nos lembrarmos quando alguém desperta em nós o ódio, né? Alguém fez alguma coisa contra mim e aí eu tô brabo com aquela pessoa. É muito normal eu lembrar assim, Sarinha, aquilo ali, pensa... Obrigado. Pensa numa menina difícil, falou aquilo e aquilo pra mim, eu tô muito chateado com ela. E eu guardo aquilo ali, é muito fácil eu guardar aquele mau sentimento por muito tempo. E aí eu venho pro culto com aquele sentimento. Mas perceba que Jesus está dizendo o contrário. Se você se lembrar que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, ou seja, foi você que despertou nele razões e motivos para ele se irar contra você. Então, da mesma maneira que nós devemos nos preocupar e nos ocupar em nos libertar do ódio e da raiva que tem no nosso coração, nós também devemos nos preocupar e nos ocupar e nos dedicar a libertar os nossos irmãos desse sentimento. É o outro... lembra quando nós falamos, por exemplo, do não adulterarás? Vou usar o mesmo exemplo que eu usei. A moça passa seminua, com pouca roupa na rua. E o camarada vai lá e tem desejo impuro contra ela. Quem pecou ali? A moça ou o camarada? Quem pecou? Os dois. Ela pecou por despertar a sensualidade de maneira indevida e ele pecou por se dedicar ali e se inclinar à sensualidade de maneira indevida. Da mesma maneira, se eu faço algo contra a Sarinha, no mesmo exemplo, eu despertei nela a ira. Eu sei que ela está chateada comigo. Quem está errado ali? Os dois. Ela por ter se irado contra mim e eu porque eu não atentei para ela. Então eu tenho que ir lá e desfazer esse problema e me reconciliar. Percebe? Que essa é a exigência. Só depois você traz a tua oferta. E é interessante que a oferta ali não é uma oferta gratuita, é um sacrifício de sangue. Você está lá pedindo perdão por seus pecados. Isso. No meio da solenidade, você tá sacrificando ali. Pode falar. Isso. É o que nós falamos. Vai haver um julgamento em que pessoas vão ser condenadas por homicídio. Vem cá, os homicidas. O inferno. Mas eu não matei ninguém. Não matou? Você não teve raiva no coração? Você não ofendeu o fulano? Você não falou mal na frente do fulano? Homicídio. Para Deus isso é homicídio. Por quê? Porque essa é a origem. Que ninguém acorda assim do dia para noite e fala, vou matar fulano. Isso não existe. A raiva, o ódio, o desejo de vingança, ele vai escalando. Eu começo com um mau sentimento, eu vou alimentando aquilo vai escalando para maus pensamentos, desejos ruins. Eu começo a pensar como seria bom não ter aquela pessoa no mundo. E aí eu alimento aquilo até que eu executo. Percebe? Então, Deus está condenando aquela raiz lá, a origem do problema. Por isso que, no início aí, quando você começou, você falou que nós não devemos julgar, né? Até porque quem não tem pecado atira a primeira pedra, sabe por quê? Quem não peca? Então, é por isso que a gente não deve julgar ninguém. Julgar a outra pessoa, julgar o irmão. Eu acho que isso tudo está unido, né? Por isso que quando se eu sinto ódio contra alguém, raiva contra alguém, eu devo pensar o seguinte, olha, o que eu fiz para Cristo? Eu não mereci o perdão de Jesus. Jesus não ficou esperando eu me consertar para me perdoar. Jesus não ficou esperando. Você imagina se Jesus esperasse a gente se consertar para nos perdoar? Não, então eu vou agir como Jesus. Jesus várias vezes usou isso, né? O argumento do maior para o menor. Ele diz assim, vocês me chamam mestres. E fazem bem, porque eu sou mestre mesmo. Eu sou o mestre de vocês. Apesar disso, eu lavei os pés de vocês, vão lá e façam a mesma coisa. Eu sou o mestre, vocês me chamam de mestre e fazem bem porque eu sou mestre mesmo. Mesmo assim eu sou humilde com vocês. Então é do maior para o menor. Se o maior fez, por que os menores que somos nós vamos fazer? Se o maior perdoou, se o maior amou os seus inimigos, qual é o direito que eu tenho de me alimentar desse sentimento se Jesus não fez isso? Esse é o argumento. Henrique, Pode falar. nós estamos falando das paixões, né? Paixões, dos sentimentos, das emoções do ser humano. Mas a gente vê
Isso é passivo, nós somos seres Sim. humanos. Nós estamos aqui para melhorarmos a cada dia. E a gente vê aqui, nesse capítulo 5, no último versículo, que fala justamente isso que você finalizou aí. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Então, o nosso caminho, a nossa trajetória é essa. O humano que está dentro de mim, eu tenho que a cada dia aprimorar, Isso aí. melhorar. E em quem eu vou confiar? Naquele que está lá em cima, que foi perfeito. E saber que nós somos passivos. Eu não posso pensar, eu sou má, eu sou ruim, porque eu desejei mal. Não. Ao mesmo tempo, você tem que se arrepender e ter a capacidade de entender que você é falível, que você é humano, mas tem alguém que está ali zelando por você, cuidando de você, e que aquilo não prospere, que aquilo não petrifique no teu coração. Aí sim, aí vai ficar perigoso. Se aquilo se tornar uma pedra, vai dominar o teu ser. Mas quando você chega, você pede perdão, você tem reconhecimento de que você errou, que aquilo não é um bom caminho, a coisa vai prosperar. Sim. E você vai se libertar de qualquer tipo de emoção. É o que eu disse no início. O que a gente faz com essa informação da nossa incapacidade? Olha, a lei exige isso, eu nunca vou conseguir. O que eu faço? Duas coisas. Primeiro, eu reconheço e vejo, olha, eu preciso de um salvador. Eu preciso de alguém que faça por mim, alguém que me liberte disso. Aí eu vou a Jesus para me salvar. Mas aí eu faço uma segunda coisa com essa informação. Eu não vou falar assim, já que eu sou imperfeito mesmo, então eu vou viver de qualquer maneira. Porque essa não é uma atitude de quem fez a primeira coisa, que é ir a Jesus. Então, quem vai a Jesus, reconhece a sua limitação, os seus pecados e busca um Salvador em Jesus, faz essa segunda coisa, que é o quê? Procurar o aperfeiçoamento. Fala, poxa, tô condenado mesmo. Meu coração, ele sente raiva, sente ódio. Poxa, eu tô com desejo de vingança contra o fulano. Se a gente examinar o nosso coração, a gente vai encontrar muita coisa ruim, não é verdade? O que a gente faz com esse sentimento? Não, eu preciso melhorar. E aí o que você busca? Você busca o Senhor, você busca em oração, você pede santificação. Porque qualquer imagem, qualquer tentativa de santificação de fora para dentro, irmãos, ela é legalismo e é pecaminoso. Só existe santificação de dentro para fora. É a atuação do próprio Espírito Santo. É Deus quem faz quem atua essa libertação, quem vai nos libertando dos nossos pecados, das nossas amarras. Eu acho muito interessante a colocação da Maria, porque realmente quem não é de Cristo vai olhar e vai pensar assim, né? Eu tive uma conversa com uma pessoa, né? Poxa, que Deus é esse que estabelece regras, leis que você é incapaz de cumprir, né? E é um Deus que é perfeito, é um Deus que é santo, né? E nós, como cidadãos do céu, né, a gente tem que se aperfeiçoar, né? Porque seja perfeito como eu sou, não tem como. Não tem. Né? Mas um dia nós seremos no céu. Então nós temos que se aproximar a Cristo, a ser parecido com Ele. Você pegou a minha mensagem. E já pregou? Já concluiu a conclusão dessa mensagem. Então tá bom. De certa forma, você falou semana passada também falou mesmo. É? Então tá, pode falar. Bom dia, irmão. Bom dia. Eu, entre tantas coisas, eu entendo que Jesus deixou o seu trono da graça, desceu do céu e veio ter aquele nós por algum tempo, né, também um grande motivo, nos perdoar de tudo que fizemos de mal para ele, né? De todo pecado, de todas as nossas reações ao contrário dos mandamentos, etc. Nós ofendemos Jesus. E ele veio aqui para dizer pessoalmente, nominalmente, a cada um de nós, eu te perdoo. Perdoados estão os teus pecados. Né? E com isso, ele nos livra de um grande problema que tem a humanidade. É a raiva, guardar ressentimento por alguma coisa que alguém nos fez, nos ofendeu de alguma maneira, nos atacou, e nós não entendemos que aquela pessoa é uma doente, é um doente, e isso ali não sabe pedir perdão, não conhece a palavra de Deus, não sabe dizer me perdoe,
e vem pela ação de Deus na vida dele. Né? Fala quem que possa dar-lhe uma explicação. Perdoe. Né? Se teu irmão tiver alguma coisa contra ti, deixa ali a tua oferta e vá primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Né? E Deus nos diz mais, né? Eu perdoarei os teus pecados e deles não me lembro mais. Então Deus não tem ressentimento de tudo que nós fizemos de mal para ele, que estamos fazendo. Ele não guarda ressentimento, nem raiva. Né? E diz ainda... bom, daqui a pouco eu leio. Então, tá bom. Então, um dos grandes males que a humanidade tem, sofre, é por causa do ressentimento Verdade. produzido pela raiva, é o melindre, ficar melindrado por alguma coisa que ele fez, não entende que aquela pessoa estava pedindo ajuda, né? Ela precisa de ajuda, e não que eu tenha raiva dela. Eu tenho que me manter, né, com a palavra de Deus permanentemente na minha cabeça, para ajudar essas pessoas. Né? Então, ainda diz mais, guardar ressentimento, ter raiva, é como tomar veneno e esperar que aquele morra. Verdade. Eu não devo ter ressentimento, raiva, né? Melindre por alguma coisa que me quiser, mas ter piedade e procurar ajudar aquela pessoa, como você está fazendo aí, pegando a palavra e falando, né? Sobre o perdão, como você já falou, né? Que vem pela orientação de Deus, perdoe, porque ele desceu ao céu com essa grande finalidade também para nos perdoar, como já disse, pessoalmente e nominalmente. Né? Frente a frente, teca a teca. Né? Amém. É isso mesmo. Não é da minha cabeça, não seria É verdade. que eu tenho, tá? É justamente esse tipo de conformidade interior que a Bíblia nos exige. Rita, só para ajudar no argumento, por exemplo, você disse que o ímpio ele vai ter dificuldade de entender como Deus exige de nós coisas que não nos são impossíveis, não é? Mas assim, a gente tem que dar um passo atrás e lembrar como Deus criou o homem. Não é injustiça da parte de Deus. Deus criou o homem bom, perfeito. O homem podia cumprir a lei. Tudo isso que é exigido podia ser cumprido se o homem não tivesse desobedecido a Deus. Então não é injusto porque Deus colocou o homem em condições... entendeu? Então o ímpio, a gente tem que dar um passo e, obviamente que as coisas espirituais só são compreendidas pelo Espírito. Ele não vai entender, né? Até que se converta, até que receba um novo coração. Mas é justo por quê? Porque Deus criou o homem em condições de cumprir, não é? Então, por culpa nossa, nós não o fazemos. Vamos para a pergunta 107? Pode, claro. Eu acho que até a pergunta está errada, né, dessa pessoa. A pessoa fala, o que Deus fez a gente sem a gente conseguir cumprir o mandamento? Sendo que a gente consegue cumprir o mandamento, só que a gente não quer. Não existe ninguém nos obrigando a desobedecer, a roubar, a mentir. Né? Se fosse impossível para o homem, Jesus não teria conseguido fazer. Então, cumprir os mandamentos está no nosso alcance. Só que nós nunca fazemos isso, nenhuma pessoa fez isso. Porque se o ser humano realmente fosse obrigado a pecar, ele realmente a questão de ser indesculpável não se daria em questão. Né? Então a gente não é obrigado a pecar. A gente faz isso porque a nossa natureza é corrompida e de forma que a gente sempre vai fazer pecado, mas a gente não é obrigado a pecar. Então, são dois conceitos diferentes. De fato, a gente não é obrigado a pecar, mas eu acho que é só melhor assim, aperfeiçoar isso que você disse, assim, não é possível para nós. Porque a partir do momento que nós pecamos, nós temos uma inclinação em nós. Então, todos nós agimos de acordo com a nossa natureza. Não é que nós somos obrigados, é verdade. Mas assim como uma bananeira dá banana, um pecador peca. Então, assim, eu não sou pecador porque eu peco. Eu peco porque eu sou pecador, eu nasci pecador. Então, é impossível eu me conformar à lei porque eu sou pecador, é a minha natureza. Entende? Então, assim, é impossível nesse sentido. Mas isso também não quer dizer que eu sou obrigado a pecar. Não, eu ajo de acordo com a minha natureza, livremente, de acordo com a minha natureza. Então, eu estou escravo, na verdade, não é uma liberdade. Entendeu? Eu sou livre
dentro do que a minha natureza é. E como minha natureza é decaída, eu peco. Então, assim, é impossível nesse sentido. Isso é a formulação de Agostinho, né? O homem foi criado com a capacidade de pecar e não pecar, pecou. Perdeu a capacidade de não pecar e agora só tem a capacidade De pecar. Aham. Um leão consegue comer mato, só que ele não vai comer porque não é a natureza dele. É. Não existe nada impossível de comer mato. Não, sim, mas eu quero dizer o seguinte, que toda analogia esconde mais do que mostra, né? Então, essa analogia do leão, nesse sentido da liberdade da vontade, talvez não seja a melhor analogia. O que eu quero dizer é o seguinte, você tem razão quando diz que nós não somos obrigados. Não é que Deus está me mandando pecar, senão ele seria o autor do pecado, o autor do mal. Ele não é. Eu peco porque eu quero. Agora a pergunta é, por que eu quero? Eu quero porque tem uma natureza decaída dentro de mim. A pergunta é, e se eu decidir agora não pecar, eu posso? Eu tenho essa capacidade? Não, eu não tenho. Eu vou fazer sem ser obrigado, mas eu vou agir de acordo com a minha natureza. E a minha natureza é decaída. Esse é o Em ponto. todo momento em que essa pessoa pecou, ela poderia não fazer, ela tem a capacidade de não fazer, e ela escolheu fazer individualmente cada coisa. Então, a segunda parte está certa. Ela escolheu, é por vontade mesmo. Mas ela ter a capacidade de não pecar, isso não é a melhor afirmação. Tem a capacidade de não ter uma natureza pecadora. Não tem, porque a gente nasce com a natureza. Esse é o ponto. Eu acho que ele está falando, assim, a gente tem a nossa natureza, mas a gente também tem o Espírito Santo dentro de nós. Não, se você tiver falando de Aí você está falando depois de um coração regenerado. Isso, eu acho que ele está falando do homem regenerado. Isso. Aí, sim. De não Isso. pecar. Porque às vezes a gente tende a uma desculpa na nossa mente, não, mas eu sou pecador, né? Não tem jeito, vou pecar de qualquer jeito. Então a gente tem o Espírito Santo dentro de nós. A gente pode, E a mensagem de hoje? e a gente existe dentro dessa capacidade, existe uma Sim. mas a gente pode fazer, pode não fazer. Então, dentro. A gente pensar em regenerar, então a gente gosta de Isso. Eu não estou falando do homem regenerado, eu estou falando de qualquer pessoa. Qualquer pessoa, o meu ponto é que a pessoa, ela, por ter essa natureza pecaminosa, ela não é obrigada, levada, ou tentada, assim, no sentido de induzida a pecar. Né? Ela faz isso de livre e espontânea vontade. Né? Até o pecador que não é convertido. Não, então, Rafa, eu entendi o que você quer dizer, mas eu acho que não é a melhor formulação, tá? Vamos lá. A Sara trouxe um novo ponto, mas como não é o seu ponto, eu não vou seguir. Sara, você tem razão, só para pontuar o que ela disse, você tem razão no sentido de que aquele que recebeu um novo coração, ele tem poder pelo Espírito Santo. Aliás, isso é santificação. Santificação é isso. É esse poder que atua dentro de nós, nos conformando à lei de Deus. Então, o homem regenerado, ele tem essa capacidade. Mas como disse a minha mãe, mesmo esse regenerado sempre pecará. Sempre pecará. Porque existe o quê? Uma batalha espiritual que a gente não pode negar. Por mais espiritual que tenha sido o homem na sua passagem no mundo, ele sempre vai cair. Mas voltando ao ponto do Rafael, Rafa, essa não é a melhor formulação. Assim, você está fazendo duas afirmações. Uma delas é correta. Quando eu faço algo, tanto ir a Cristo quanto pecar, eu faço porque eu quero. Eu não sou obrigado. Eu não fui a Cristo obrigado. Quando a gente diz que é graça irresistível, não significa que Deus me laçou, sabe? Como se laça um gado e se arrasta e eu estou querendo fazer força para o outro lado. Isso é uma compreensão equivocada. Deus me laçou de tal maneira que eu vejo nele a graça, a beleza, a salvação de Jesus e eu vou a Cristo, sabe? Não é contra a minha vontade. Você imagina alguém entrando no céu sem vontade de Cristo? Tem gente que pensa que calvinismo é isso, né? O camarada quer muito ser salvo e Jesus está falando, não, você não é escolhido, então você não vem. Isso não existe. Todos que vão a Jesus, nenhum deles é rejeitado. Foi a Jesus, vai ser salvo. Agora, a pergunta é, por que você quis ir a Jesus? Porque você recebeu um novo coração. Vou deixar você falar, tá, Romo? Mas assim, então você tem razão nessa parte, que o pecador, ele não está sendo obrigado a nada, ele faz porque ele quer, ele peca porque ele gosta. Tudo que ele faz ali, quando ele sente raiva é porque ele quer, tudo é responsabilidade dele. Porém, a parte da afirmação assim, ele pode não pecar, essa parte tem que ser melhorada, tá equivocado. Tá? Nenhum homem nasce, à exceção de Jesus, porque ele é o segundo Adão, por isso que eu falei para Rita que Adão tinha essa capacidade, Adão foi colocado nessa circunstância. O segundo Adão e o primeiro Adão, eles tinham essa capacidade. O primeiro Adão falhou, o segundo Adão teve êxito, nós somos salvos do segundo Adão.
Mas nós caímos no primeiro Adão. Então, todos os homens, à exceção de Adão quando foi criado e de Jesus, todos os homens nascem pecadores. E nós não temos a capacidade de não pecar. Nenhum homem pode chegar e falar assim, ó, eu não vou pecar. A gente não tem essa capacidade. Parece dúbio, né? Eu faço porque eu quero, mas eu não tenho capacidade de dizer não. Parece contraditório, mas são essas duas afirmações que a gente tem que carregar. Pode falar, Ron. Eu acho que a capacidade da Abraão se referir não é uma capacidade volitiva, mas a potência física. Por exemplo, ele trouxe até o exemplo do leão, né? O leão, ele pode comer mato se ele quiser. Ele tem uma potência física para isso. Tem dentes, ele tem boca, ele pode, mas ele é impedido pela sua própria vontade. Acho que o Pablo não estava questionando as caras dão vontade, mas ele estava falando assim no seguinte sentido, que se Deus, por exemplo, nos desse um mandamento de voar, todo homem deve voar. Esse mandamento seria um mandamento impossível ao homem, porque o homem não tem a potência para voar. Agora, o homem tem a potência física para o amor. Ele tem a boca para falar. Se ele tiver alguma coisa contra o irmão, eventualmente ele já sabe as palavras que dizer. Eu te perdoo. Mas ele não tem uma capacidade volitiva, ele tem algo que impede na sua vontade, ele tira da vontade, mas ele tem potência física. Ele sabe que ele deve ir ao irmão, tem pernas para andar, tem boca para falar, sabe o que dizer, mas não vai por conta da escravidão da vontade. Eu entendi o que você quis dizer, mas a definição é ruim. Eu vou fazer uma analogia diferente. O leão pode comer mato, essa analogia não se aplica bem. O leão pode comer a pedra do elefante ali em Noã? O leão pode comer aquela pedra do elefante? Não. Tanto quanto um homem pode escolher não pecar. Mas então quem era Adão? Adão talvez fosse essa analogia, né? Adão era... A pedra para Adão não era pedra. Pronto, era algo que ele podia comer. Mas assim, o homem... Eu entendi o que você quer dizer, no sentido da capacidade. Porém, não é uma boa definição. Mas, Henrique, eu acho que, na verdade, essa analogia do leão comendo a pedra que não se aplica muito bem, porque, como o Paulo falou... Porque não é natural. A pedra é literalmente uma coisa impossível, que está além da nossa capacidade de um leão de fazer isso. Mas eu estou falando de uma coisa que ele tem capacidade de fazer. Essa questão. Por isso que eu digo... Eu trouxe o exemplo de Jesus. Jesus veio para cá e foi submetido às mesmas tentações e problemas que a gente teve, mas ele não fez isso porque ele tinha uma natureza diferente. Isso. A questão de ser impossível, existe muita... É impossível para o homem não pecar, mas quando se trata de um leão comer uma pedra, a gente está falando de uma coisa literalmente impossível. Então, é o que o Romulo falou ali, né? Que o homem ele tem essa capacidade, ele tem todos os meios para fazer isso. A questão de ser impossível é impossível de um jeito diferente, né? Até porque existem ímpios que eles praticam justiça, e a Bíblia diz que o que eles praticam de justiça vai servir de justiça para eles, mesmo que eles tenham praticado a justiça na impiedade. Então, a justiça não é uma coisa inatingível, inalcançável, de todas as medidas ao homem natural, ao homem ímpio. Ele pode fazer o que é certo, mas ele vai fazer isso de um jeito ruim. Não, mas eu acho que a gente está partindo de premissas equivocadas. Vamos lá. A pergunta é a seguinte. Por que o homem pecador não exerce todo o mal que ele é capaz de exercer? Porque existe... Pode falar. Não, pode falar. Meu. Olha só, agora me deu um bolo na cabeça. Por exemplo, desculpa. Não, pode falar. A pessoa ímpia, se você olhar algumas pessoas ímpias por lado de fora, elas fazem coisas muito, às vezes, melhores por lado de fora do que um crente. Trabalho filantrópico, eu já vi pessoas ímpias que têm até uma vida moral tranquila, né? Agora, o que faz a diferença de um cristão e de uma pessoa ímpia? A gente pode olhar para um cristão e ver, gente, que isso, será? Porque é Deus que faz, porque é dentro, porque a transformação é algo dentro e, como você falou aí, santificação. Eu posso olhar para uma pessoa cristã e falar que a minha visão, meu mundo, isso está errado, mas o Senhor está trabalhando naquela pessoa. Então, o que eu estou querendo dizer que eu posso olhar para alguém com a minha visão e falar, isso está errado, isso está certo,
e olhar para uma pessoa ímpia, puxa, essa pessoa é boazinha. Mas tem que ver a intenção do coração. Porque muitas vezes a gente faz coisas, crente ou não crente, que é bonitinha, bacana, mas por dentro, né, quando a gente confronta, quando o Senhor, no nosso devocional ou na pregação, nos confronta com a palavra de Deus, a gente, gente, isso é horrível que eu estou fazendo. Porque é a intenção, quando Jesus falou de arrancar a mão, braço, não é que eu vou arrancar, mas é a intenção daquilo que eu faço. Existem muitas camadas em tudo isso, deixa eu só tentar responder, porque senão... existem muitas camadas em tudo isso que vocês falaram. Mas assim, só para a gente deixar, como a gente está no final da aula, só para a gente deixar algumas coisas pontuadas, né? Para o pessoal não ir confuso. Primeiro, com relação a esse tipo de moralidade que o ímpio tem, vai entrar no que eu estava começando a falar com o Rafael. Existe uma graça de Deus até sobre os ímpios. Existe, em certo sentido, o amor de Deus sobre todos os homens, não um amor para a salvação, é claro, mas existe uma misericórdia, uma graça sobre todos os homens, que os fazem não ser tão maus quanto eles são capazes de ser. Então, esse é o ponto. Segundo, a gente tem que lembrar que nós não somos salvos pela nossa moralidade. Então, é fato que existem pessoas que serão salvas, que terminarão o curso da sua vida numa moralidade, aos nossos olhos, mais baixa do que pessoas que não têm Cristo e talvez tenham um tipo de moralidade mais elevada. Só que como todas essas moralidades estão reprovadas, tanto a mais alta que o homem pode chegar quanto a menor, todos estão reprovados. E aí, aqueles que estão em Cristo serão salvos pela graça. Entende? Então, a salvação não se... por isso que nós estamos estudando a gratidão, não a nossa salvação. Com relação... Voltando ao que você disse, Rafael, eu vou te responder a mesma coisa que eu falei para o Romo. Eu entendo o que você quer dizer, eu entendi, só que uma das suas afirmações está correta e a outra não é a melhor maneira de dizer. Porque nós não somos capazes... Se você me apontar um texto ou alguns textos... A gente discute isso, mas assim, nós não somos capazes de sermos perfeitos na medida da exigência. Quando você usa o exemplo de Jesus, é a mesma coisa que eu usar o exemplo de Adão. Entende? Jesus nasceu com uma natureza não corrompida. Então Jesus está agindo de acordo com a sua própria natureza. Entende? Adão estava agindo de acordo com a sua própria natureza, que era santa. A partir do momento que ele cai, ele passa a agir de acordo com a sua natureza, decaída. Como todos nós nascemos em Adão, e eu nasci com essa natureza, eu não tenho capacidade de... É mesmo, esquece o exemplo do leão, porque o exemplo de natureza é mais fácil se utilizar com uma planta. Pensa comigo, é a mesma coisa que eu disser para uma mangueira da banana. É a mesma coisa. Se eu chegar para um homem, ainda mais que você se utilizou do homem natural. A Sara ainda entrou no crente, aí a gente tem uma outra discussão. Mas para o homem natural, para ele não ser pecador e ele atingir o nível que Deus exige, é a mesma coisa que eu disser para uma mangueira da banana. É impossível. O homem nunca vai ser... Ele não tem essa capacidade. Mas eu não disse que o homem é impossível para ele atingir na medida da exigência. Não foi isso que eu disse. Eu disse que de fazer alguma justiça? Eu disse que o ser realmente é uma questão de premissa. Porque, como você citou aí, a graça comum. A graça comum não é uma graça do Espírito Santo vivificando os ímpios para que eles não sejam tão ruins. Essa é a questão. A graça comum é justamente o ser humano reproduzindo aquilo que ele foi biologicamente, psicologicamente, espiritualmente capacitado para fazer. Entendeu? Então você está falando desses atos isolados, no caso assim? Eu acho, a questão a planta, você falou, não, uma planta não pode dar uma planta diferente, realmente. Mas os ímpios, eles fazem coisas ruins e boas por causa da graça comum. Mas essa graça comum não é algo que o Espírito Santo dá a eles de forma que dá a gente, mas eles são capacitados biologicamente, como eu falei, de todas as formas a cumprirem a justiça. Então eles são aptos a cumprirem, esse é o meu ponto, eles são aptos a cumprirem a justiça de Deus de todas as formas. Não existe Mas a minha pergunta é a seguinte, só para a gente concluir o seu... Não tem nada que impeça ele, não há nada que force ele, essa é a questão. Talvez eu tenha me expressado de uma forma ruim, porque realmente é impossível. É impossível porque nenhum homem vai fazer isso, mas não é impossível no sentido que as forças da natureza o impelem, entendeu? Esse é o meu ponto. É isso que faz ele indesculpável.
Tá, mas só pra gente poder concluir. Minha pergunta é a seguinte: isso quer dizer, só para ficar claro, isso quer dizer que o homem, quando nasce, ele tem a capacidade, se ele escolher não pecar, ele é capaz disso? A gente tem que chegar nessa conclusão. Então pronto, então a gente concorda. Então a gente concorda. Esse é o ponto. Se nasceu meu filho hoje, ele fala assim, ó, não vou pecar, ele é capaz? Como você disse, não, eu concordo contigo, ele não é capaz. Ainda que exista certa capacidade nele. Mas, por exemplo, esse é um caso jurídico. Uma pessoa cometeu um crime. Ele foi levado a fazer isso? Ou ele fez isso porque ele quis? Era impossível ele não cometer esse pecado? É uma questão aí, como eu falei antes aqui, a questão da palavra impossível. Né? Ele é capaz ou não é capaz. Por isso que eu usei o exemplo do leão. O leão não é impedido, incapaz, não é impossível para ele comer mato, né? Como o Hugo falou. Mas a natureza dele vai levar ele a fazer outras coisas. É possível um leão ser vegetariano? Possível. Não comer carne? Você está me perguntando? Sim. Ele, ó, vamos lá. Só porque vai dar 10h15, a gente não vai. Não. Então, aí você está com uma dúvida. Aí eu tô te esclarecendo. Veja, aí você tem a sua informação, eu tô te esclarecendo. Então, assim, se a gente chega. Eu entendi o que você quis dizer. Por isso que eu falei que você fez duas afirmações. Eu só acho que você está condensando as duas em uma só. A sua segunda afirmação de que a gente faz porque quer é perfeita, é isso mesmo. Por isso que eu sou culpado, por isso que eu sou indesculpável. Eu faço porque eu quero mesmo. Tem ninguém me obrigando, não. Deus não está me obrigando, o diabo não está me obrigando. Eu faço porque eu quero. Você matou a charada aí. Só que quando você condensa isso com a possibilidade, eu acho que talvez a confusão seja aí. Mas como você já chegou na resposta de que, de fato, nenhum homem pode dizer que nasce, eu não vou pecar mais, eu acho que a gente matou a charada, já chegou no ponto. Estou colocando a palavra possibilidade. Possível ou impossível? É possível um leão ser vegetariano? Responda a pergunta. É impossível. Mas existe leão que come mato. Né? Um leão pode comer mato. Então, tipo, é uma coisa que ele É possível um leão só comer mato? É impossível. Nesse sentido é impossível. Então, mas existe alguma coisa que me impeça de fazer isso? No caso da árvore, realmente a árvore não pode produzir as coisas, mas não existe nada. Eu entendi o que você quer. Assim, bom, qualquer coisa a gente volta na próxima, mas assim. Depois a gente conversa. Isso. Mas tenta meditar naquilo que eu falei. Assim, vê lá na sua semana, tenta meditar nisso que eu falei. Eu acho que você está condensando duas afirmações. Eu acho que você tem razão no que você quer dizer, da vontade, da falta de obrigação que o homem faz porque quer. Eu acho só que você está condensando as duas coisas juntas. Medita nisso e a gente fala. Mais alguém para terminar? Pode falar. Eu acho que é muito importante a gente entender a capacidade do homem de fazer o bem e de fazer o mal. Eu acho que a gente tem que entender o homem regenerado e o homem natural. Isso é verdade. Eu acho que é fundamental, porque se Jesus nos dá uma ordem, faça isso. Como é que Jesus ia nos dar uma ordem se a gente não é capaz de cumprir? Eu acho que a gente tem que ter a consciência que a gente tem capacidade, mas por meio de Jesus, que o homem natural não tem essa capacidade. Aguardemos a mensagem. Olha, eu vou dizer o seguinte, a gente vai encerrar agora. Eu não falei metade sobre o homicídio do que a gente tinha para falar. Eu não falei a metade sobre o homicídio. Vocês entenderam que raiva é homicídio? Vamos pela primeira parte. Vocês entenderam que ter raiva é homicídio? Entenderam isso? Então tá bom. Então a primeira parte da aula está concluída. Isso. Tá bom. Então vamos ficar de pé para orar rapidamente. Rafael, com a sua capacidade, faça uma oração. Senhor Deus, nosso Pai, Deus de amor, Deus de justiça, obrigado por tudo, Senhor, obrigado por esse dia, obrigado por essa aula. Nos ajude, Senhor, nos dê forças, inteligência e sabedoria para entender a sua palavra, para buscarmos ela, para buscarmos a sua vontade e que a sua vontade seja feita no mundo como é feita no céu. Senhor, nos guarde e abençoe, Senhor, o nosso culto que virá. Te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus.